Oi, gente. Meu nome é Sônia, do canal Pet Mania. Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês como eu fiz essa carteirinha. É uma carteirinha que é um tamanho bom, com abotoamento com aquele botão de imã e que cabe bastante coisas. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu coloco aqui 4 cartões, tem repartimento para 4 cartões. Um local aqui que eu coloco identidade ou carteira de motorista, ainda cabe o celular e no meio eu coloco o dinheiro. E vou começar ensinando essa carteirinha pelo molde. Em vez de passar o molde para vocês, nós vamos traçar o molde. Então, a primeira coisa, nós vamos traçar o molde. Bom, gente, eu estou usando aqui uma folha A3, mas se vocês não tiverem o A3, é pegar 2 folhas de A4, pode passar essa cola aqui ou uma fita, como fala, um durex, e colar as 2 folhas assim que vai dar a mesma coisa. Mas como eu já tinha folha de A3, vou fazer no A3. E eu fiz uma margenzinha de 2 centímetros na horizontal e na vertical. Isso aí é só para não ficar muito amontoando os riscos. E agora a gente vai começar a riscar propriamente dito. Nós vamos precisar, nós vamos desenhar um retângulo, porque eu preciso. Traz a folha um pouquinho para mim. Eu preciso de fazer. Minha carteira vai ser composta por um molde dessa parte e um molde dessa outra parte daqui de fora. Então, nós vamos precisar para isso um retângulo de 23 de largura. Então, vou vir com a régua aqui marcar 23 por 24 de altura. Então, vou colocar lá em cima e marcar no 24. E vou traçar esse retângulo, 23 por 24. Vou com essa régua aqui que fica mais fácil. Acho o meu ponto do 24. Põe certinho. Procura fazer bem certinho para depois as marcações baterem certas. Então, eu tenho um retângulo de 23 por 24. 24 nesse centímetro, ó, nesse sentido, e 23 nesse sentido. Largura e altura. Agora, eu vou marcar o meio desse retângulo. Se ele tem 23, o meio vai ser 11,5. Vou achar o 11,5 e marcar 11,5 aqui, 11,5 aqui, e unir esses 2 pontos. Então, aqui teve 11,5 e 11,5. Neste ponto aqui, na parte de cima, eu vou marcar 3,5 centímetros para cada lado. Então, vem aqui, ó, 3,5 e 3,5. Daqui aqui eu marquei 3,5 e daqui aqui 3,5. Na parte de baixo, pegando essa linha central, eu vou marcar 4 centímetros de cada lado. Vem aqui 4 e chego no 8, 4. Então, ficou 4 e 4 de cada lado, nesse sentido aqui, assim, ó, do ponto central. Vou deixar essas marquinhas aqui. Agora, eu vou dividir esse retângulo, não ao meio. Eu vou pegar na parte de cima e vou marcar 11 centímetros. 11 centímetros. De cada lado, eu marco 11 centímetros e vou agora unir esses pontos no 11 centímetros. Então, aqui tem 11 centímetros. Vou aqui por dentro para não... Se tem 11 centímetros, a bolsa, comprimento era de 24, aqui embaixo vão ter 13 centímetros. 13 e 13. Bom, feito isso, eu vou, nessa linha que eu vou chamar de linha central, apesar de não estar no meio, porque é 11 para cima e 13 para baixo, mas nessa linha daqui, eu vou marcar 2,5 centímetros de cada lado. 2,5 aqui, 2,5 aqui. E vou deixar esse ponto marcado.
2,5, 2,5. Dessa linha também, eu vou subir 5,5 centímetros, 5,5. 5,5 e vou marcar aqui em cada lado. 5,5. E vou traçar uma linha aqui. 5,5. Vou escrever aqui. 5,5. 5,5. O 11, eu vou tirar esse 11 aqui, porque pode fazer confusão. O 11 foi daqui, aqui, que foi 11 centímetros. Vou fazer aqui que eu desmanchei. 5,5. Bom, desse ponto aqui, dessa linha que eu subi aqui, ó, de 5,5, nessa linha que eu tracei, eu vou marcar 1 centímetro para dentro de cada lado. Um aqui, um aqui. 1 e 1. Deixa eu ver o que mais que eu preciso marcar. Dessa linha central para baixo, eu vou marcar 7 centímetros de cada lado. 7 aqui e 7 aqui. Deu bem em cima do 13. 7. Vou traçar uma linha. Então, daqui, aqui foram 7 centímetros. E esse espaço todo daqui a aqui foram 13 centímetros. Tá, então já marquei essa linha. Dessa linha aqui, ó, dos 7 centímetros, eu vou para baixo marcar 1 centímetro. E vou traçar outra linha. 1 centímetro. Vou traçar uma outra linha aqui. 1 centímetro. Agora eu vou unir esses pontos. E antes de unir esses pontos, eu vou precisar. Eu vou unir, começar a unir, depois vocês vão ver por que eu vou precisar de uma linha diagonal. Eu vou unir esse ponto aqui, que era o ponto do 2,5. 2,5, 2,5. Vou unir com esse ponto do 1 centímetro. 1 e 1. Vou fazer uma ligeira curva para chegar até ali, ó. Aqui e aqui. Agora, eu vou precisar de unir esse ponto aqui neste. Mas eu posso fazer assim, ou a curva sair muito acentuada ou pouco acentuada. Então, eu vou tirar uma linha diagonal, vou pegar nesse cantinho aqui ao vértice daqui, do cantinho. Não precisa de vir traçando até aqui embaixo. Um pedacinho de uns 5 centímetros tá bom. De um lado e do outro. E já vou aproveitar e fazer isso na parte de baixo também, que eu vou precisar de uma linha diagonal aqui. Sempre encostando no centro e no outro vértice. Então, vamos aqui e aqui. Essa linha aqui não tem medida, uns 5 centímetros, 3 centímetros, tá bom. Agora sim eu vou precisar de medida nela. Nessa parte de cima, eu vou marcar 3 centímetros. E fazer um ponto. 3 centímetros. E fazer um ponto. Bom, agora eu vou unir esse pontinho, passar pelo 3 centímetros e nesse outro. Então, vou vir aqui, vou passar pelo 3 centímetros e vou levar até esse outro ponto. A mesma coisa do lado de cá. Esse lado de cá, na hora que a gente for cortar, eu vou dobrar no meio para sair um lado igualzinho. Eu só vou traçar aqui para vocês terem uma noção de como vai ficar a curva. Porque aí, se você achar que ficou pouco acentuada, pode mudar. Mas na hora de cortar, não tem perigo de falar que esse de cá ficou diferente do outro, porque depois eu vou cortar os dois juntos, dobrado. Agora, no cantinho de baixo, a gente vai naquela linha que nós marcamos aqui, vamos marcar também 3 centímetros. 3 centímetros e 3 centímetros.
E vamos fazer a mesma coisa. Ela vai sair deste ponto, vai passar por esse ponto e vai encostar nesse ponto. Então, a gente vai vir aqui, vamos levar até esse ponto e desse ponto até esse ponto aqui. Então, aqui vem até o pontinho do 3 centímetros. Daqui vai até esse outro ponto aqui. Vou escrever aqui 3 centímetros, 3, 3 e 3. Acho que marquei todo. Ah, não, agora ainda falta ligar este ponto nesse aqui. Esse ponto aqui do 2,5, nós vamos ligar nesse outro aqui de cima. Então, vamos fazer também uma ligeira curva até chegar nesse pontinho aqui do 2,5. Bom, riscamos todas as partes do ponto. Agora, a gente vai cortar, posso tirar fora esse retângulo, dobrar aqui ao meio. Vou dobrar aqui. E nessa linha tracejada eu vou cortar. Então, eu vou cortar e já vim com ela cortada para vocês verem como ficou. E antes de cortar, vocês devem anotar essas medidas, porque na hora que eu cortar, algumas medidas vão sumir. Porque essas partes todas que ficaram para fora, vocês vão perder. Então, vale a pena vocês anotar bem direitinho para outra vez que quiser fazer, tá tudo explicadinho. Então, eu vou cortar e volto. Bom, gente, aqui eu já cortei, dobrei assim e cortei. Então, se tivesse alguma coisa que não estava igual a outra, dobrando, ficaram os dois lados iguaizinhos. Essa aqui, a parte mais estreita aqui, é a parte de cima. Então, aqui, parte de cima. E essa, dessa linha para baixo, é a parte de baixo. Então, aqui na minha bolsa, essa parte aqui é esta e essa de cá. Nessa parte vai o bolso, então, o bolso não, o botão. Então, eu já vou fazer a marcação do botão, que vai ser de 3 centímetros. Nessa linha aqui, ó, na parte de cima, né? Eu vou marcar nessa linha central 3 centímetros. 3 centímetros. Esse 3 centímetros é um botão de imã. Então, vai ser o centro dessa chapinha. Eu posso até contornar aqui, se quiser. Desce um pouquinho a folha. Tá bom? Vou colocar, então, o pontinho do 3 centímetros aqui no centro, opa, da chapinha do botão. 3 centímetros vai ficar aqui, ó, 3 centímetros. Bom, então já, inclusive, marquei a posição do botão nessa parte, porque a bolsinha vai ser assim, ó, a gente vai dobrar. Essa parte menor é a lapela que vai virar. Agora, nós temos que fazer o molde dessa parte aqui, ó. Que essa lapela vai bater nessa parte. Então, essa parte aqui que já tá pronta, a gente vai pegar um papel. Eu fiz uma margenzinha aqui. Vamos pegar esse papel e vou riscar essa parte que eu já fiz da parte de baixo. Então, daqui, ó, do centro, vou riscar. Vou pegar meu molde e vou riscar. Aqui tá num papel fininho. Esse molde é bom, depois que a gente faz, passar para um papelão, um papel mais grosso, um acetato. Inclusive, o meu já tá no acetato. Que fica, até para riscar aqui fica mais fácil. Marca essa linha central e pode tirar para lá. Aí, vou traçar essa linha, que era aquela linha do centro lá. Aí, aqui saiu fora um pouquinho, deixa eu refazer essa linha aqui. Só um pontinho. Opa. Aí, daqui, eu vou marcar o centro também, posso usar o mesmo molde. Vou vir aqui, ó, e achar o centro dele aqui. Pode dobrar para ficar mais fácil para achar o centro. Dobrei e achei o centro. Vou passar essa linha aqui no centro também. Vou passar uma linha aqui. E dessa linha central aqui, eu vou descer meio centímetro. Meio centímetro. 0,5. E vou pegar desse pontinho daqui,
dessa linha, vou dar uma leve curva até o meio centímetro. Eu não sei se eu tirei do... Então, eu vou inclinar um pouquinho só para fazer essa curva. Vou vir aqui, ó. E como eu vou dobrar aqui no meio, eu não preciso nem fazer a outra. Eu vou dobrar aqui. Na linha central. E vou cortar. Quando eu corto aqui, já sai os dois lados iguaizinhos. Então, vou cortar essa parte aqui toda. Vou cortar e volto daqui um pouquinho com ela cortada. Bom, já cortei e já tá essa parte de baixo. Nessa parte de baixo vai o outro lado... Vai o outro lado do botão. Então, vou marcar esse botão também. Nessa linha aqui, que já tá marcada, a gente vai marcar de baixo para cima 5 centímetros. 5 centímetros. E a mesma coisa do outro. Esse 5 centímetros vai ser o centro da argoelinha. Então, eu pego onde eu achei o 5 e vou marcar aqui. Depois, na hora que a gente estiver fazendo a bolsinha, vocês vão ver como que a gente coloca esse botão. Bom, então agora... Depois que eu fiz esses moldes, daqui 5 centímetros. Depois que eu fiz esses dois moldes, onde que eu coloquei? Daqui, ó. A parte do forro, eu vou usar esse mesmo molde. Quem não quiser usar o mesmo, pode fazer um molde à parte, mas não há muita necessidade. Vou mostrar para vocês como que é essa parte do forro. Eu vou precisar de uma parte de baixo e uma parte de cima. Só que eu vou contornar por aqui, logicamente, depois que já tiver passado para o acetato, que fica muito mais fácil para riscar. E quando tiver nessa linha aqui do centro, eu vou subir 1 centímetro. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado, subir 1 centímetro. Então, esse aqui vai ser e ligar, né? E unir um ponto no outro. Aqui era a linha central. Opa, saiu meio torto. E subir 1 centímetro. Esse vai ser o forro de baixo. A mesma coisa pro forro de cima. Eu vou fazer aqui atrás, porque eu não tô achando... Deixa eu ver se tem outra folha. Tem uma folha. A parte de cima é a mesma coisa. Vocês vão pegar essa parte de cima, riscar. Eu vou riscar pelo meu, que eu já passei as minhas pelo acetato. Depois que vocês estiverem com o molde já feito no papel, vocês passam por uma coisa mais grossa, um acetato, como eu fiz aqui. Isso não é nem um acetato, é como diz, um raio-x que eu limpei. Então, passa as duas partes. Essa, deixa eu encontrar onde está o outro. Já passei, eu fiz os dois moldes e passei os dois para o acetato. Acetato, filme de cartolina. Então, agora, eu já fiz a parte de baixo, vou fazer essa parte aqui, ó, de cima, do forro, mesma coisa. Risco, venho aqui, marco. Aqui, vocês viram que eu subi um pouquinho. Opa, não saiu aqui na curva. Mesmo no acetato tem hora que fica ruim para riscar, imagina no papel mais fino. Mas isso eu não faço molde do forro, não. Já risco no pano de uma vez. Na hora que a gente estiver cortando, eu vou mostrar para vocês. Estou fazendo aqui só porque quem gosta de ter molde guardado, já fica com ele pronto. Ou quem vai fazer quantidade maior. Dessa linha aqui, 1 centímetro. Traço aqui. Já tenho o meu forro. Aqui é forro. A parte menor, forro de cima. Bom, então nossos moldes estão prontos. Agora, a gente vai passar para a parte da confecção da carteira. Mas como esse vídeo está ficando muito grande, de fazer o molde e confeccionar, eu vou dividi-lo em 2 vídeos. Esse eu vou chamar de vídeo 1 e na hora que a gente estiver fazendo a carteirinha de vídeo 2. Então, até o vídeo 2.